Olá pessoal, esse é mais um projeto de extensão, um curso de extensão, dessa vez do estágio de ensino fundamental, e aí você vai poder estar aí acompanhando aí através de várias aulas que serão ministradas aí no meu canal do YouTube, né, Kleber Osiel Rodrigues, e você vai poder estar acompanhando aí todas as aulas que serão ministradas através desse curso de extensão. Esse curso de extensão é um projeto de extensão da Faculdade Uninter em relação com os órgãos competentes, possibilitando aí a realização desse estágio de forma híbrida. Então, esse é um estágio de extensão, né, do ensino fundamental. Então, nós estaremos aí, através deste curso, elaborando este curso para que você tenha aí, né, um certificado de acompanhamento aí de todas essas aulas. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, né, nos comentários aí, coloque seu nome completo e o seu e-mail. E nós estaremos aí se inscrevendo você nesse curso, né, de extensão. Esse curso é um curso de 12 horas e você vai ter essa oportunidade de estar participando aí deste curso. O tema é ensino religioso e a diversidade religiosa. O curso é o curso de licenciatura em ciência da religião e do estágio do ensino fundamental. O público-alvo são todas as idades. O polo é o polo de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. O aluno é o Kleber Osiel Rodrigues. E o RU é 1313733. O livro de referência, né, para esse curso de extensão é o livro das religiões, né, de Victor Ellen, Henry Notaner e Justus Garden. É um nome aí meio, né, difícil um pouquinho de falar, mas tá aí a referência de todo este curso aí, né, de projeto de extensão. Então, se você quiser aí se aprofundar no assunto, você tem aí essa oportunidade de estar pesquisando aí desse livro aí de referência. E as aulas, né, que nós estaremos ministrando, essa primeira aula, que vai ser uma introdução, e vamos falar também sobre o conhecimento religioso. A aula 3 vai ser o conceitos religiosos. A aula 4, organizações religiosas e experiências religiosas. A aula 5 é tipo de religião e visão da história. E depois nós estaremos abordando na aula 6, várias partes na aula 6, sobre o calendário religioso, né? Então você pode estar acompanhando aí. O objetivo, né, deste curso é mostrar a importância do conhecimento religioso, conhecer sobre dogmas e práticas das diversas religiões e entender sobre diversidade religiosa. Então são esses três objetivos que nós estaremos percorrendo sobre eles neste curso de extensão. Vamos à primeira aula, né, sobre conhecimento religioso. O que é o conhecimento religioso? Por que ele é importante que nós tenhamos esse conhecimento religioso? Esse conhecimento religioso nós vamos ter através aí, não é, da disciplina Ciência da Religião. O que é religião? Então, a primeira pergunta que a gente pode estar fazendo sobre conhecimento religioso é estar perguntando o que é religião? É o batismo numa igreja cristã? É a adoração num templo budista? São judeus com o rolo da Torá diante do Muro das Lamentações em Jerusalém? São os peregrinos reunindo-se diante da Caaba em Meca? Então, o que é religião? Será que religião são uma dessas três coisas aí listadas, né? Será que religião é você adentrar
numa igreja, numa denominação, você ali batizar ali naquela comunidade, naquela igreja, né? Você se fazer participante ativo daquela igreja? Ou será que você é a adoração num outro templo, num templo budista? Será que religião é você visualizar ali os judeus ali no Muro das Lamentações ali, né, fazendo as suas longas orações? Será que é isso que é religião? Ou será que religião é fazer uma peregrinação, né, como ali eles fazem ali, né, em Meca, os judeus fazem ali em Meca, os muçulmanos? Será que isso é religião? Nós vamos estar vendo, né, visualizando o que vem a significar religião. Em seguida podemos perguntar, né, uma outra pergunta que a gente pode estar fazendo aí. Será que essas atividades têm alguma coisa em comum? Todas essas atividades que citamos, será que elas têm alguma coisa em comum? Será que seus participantes compartilham algum sentimento semelhante a respeito do que fazem? As peregrinações, as orações, né, as atividades dentro de uma religião, será que eles compartilham esses mesmos sentimentos? Por que eles fazem isso? O que significa, né, isso para eles? O que significa ali, aqueles judeus ali no Muro das Lamentações, né, fazendo aquelas orações? O que significa as peregrinações? O que significa ali os rituais dentro de uma religião? E como que isso afeta a sociedade? O que isso pode estar contribuindo e o que isso, de uma maneira, afeta a sociedade? Essas atividades religiosas que são feitas, como que isso atinge a sociedade? Será que se atinge a sociedade de forma benéfica ou será que isso tem alguma influência negativa na sociedade? Então, essas perguntas, todas as pessoas elas têm essas indagações, né? São indagações, são questionamentos que a pessoa muitas vezes ele faz dentro de si, não é? Então, são essas as questões que a ciência da religião procura responder. Então, a ciência da religião, como nós abordamos no curso anterior, é, a ciência da religião ela vai trabalhar nessas perguntas, ela vai estudar essas perguntas para trazer uma resposta satisfatória para esses questionamentos. Ela não vai fazer uma doutrinação sobre uma religião. A ciência da religião, ela procura estudar todas as religiões. Ela procura trazer uma resposta para as indagações que acontecem, não é, nas religiões. Então, o pesquisador, né? Então, esse pesquisador, ele investiga de uma perspectiva externa todas as religiões. Ou seja, não é aquela pessoa ali que está inserida numa religião e ele vai fazer uma abordagem daquela religião, da religião que ele professa. Não. Esse investigador, esse cientista da religião, ele vai fazer uma abordagem externa em todas as religiões. Ele vai trazer uma visão completa, né? Ele vai buscar o que? Semelhanças, né, e diferenças. Então, o cientista da religião, ele é aquela pessoa que ele vai avaliar todas as religiões, buscando o que? Ele vai buscar uma semelhança, o que acontece de comum numa religião e numa outra religião. Então, ele vai pegar várias religiões e ele vai fazer essa comparação. O que existe de semelhante? O que existe de diferente dessas religiões? Ele não vai trazer
ele não vai trazer um juízo de valor, não. Ele vai fazer apenas uma comparação. Ele não vai falar o que está certo, o que está errado, mas ele vai fazer uma abordagem buscando a semelhança e buscando também as diferenças existentes nas religiões. E ele vai tentar descrever o que vê. Então, o investigador, né, o pesquisador, o cientista da religião, ele vai fazer essa abordagem externa de todas as religiões, ele vai buscar o que há de semelhante em todas essas religiões, ele vai buscar também o que é diferente, né, as diferenças, e ele vai pegar tudo isso aí e vai descrever, ele vai colocar no papel tudo aquilo que ele vê de semelhante e de diferente em todas as religiões. E aí, né, a descrição dele nem sempre é plena e exaustiva, se comparada aos sentimentos de um crente acerca de sua religião. Mesmo que esse pesquisador ele faça essa abordagem nem sempre vai ser satisfatória para aquele indivíduo que pertence àquela religião. Por quê? Porque não é uma abordagem completa, porque não é uma abordagem, né, exaustiva. Tem muita coisa que se conhecer, tem muita coisa que se pesquisar. Então, aquela pessoa que frequenta aquela religião, ele tem muito mais coisas, ele sabe muito mais coisas do que aquele pesquisador que ele está fazendo uma abordagem externa. E além do mais, existe o sentimento existente ali naquela pessoa que pertence àquela religião, né? Então é isso que o cientista da religião ele vai fazer. É isso também que o professor de ensino religioso ele faz na sala de aula. O professor do ensino religioso ele vai é, coletar esses dados que foram pesquisados através do cientista da religião, né, dessas comparações, dessas investigações que foram feitas, e ele vai passar isso em sala de aula. Ele vai falar sobre essas diferenças, sobre essas semelhanças que o pesquisador, que o cientista da religião, ele fez essa abordagem. Então, o professor ele vai fazer isso em sala de aula. É como que acontece com a música. Um especialista em teoria musical pode explicar de que maneira uma composição foi construída e descrever suas tonalidades e seus instrumentos, mas jamais conseguirá recriar a experiência que a música transmite. É aquilo que nós falamos, por mais que o cientista da religião ele vai trazer essas semelhanças, ele vai investigar sobre as religiões, não vai ser de forma bem profunda. Por quê? Porque aquele indivíduo que está inserido ali naquela religião, ele tem muito mais conhecimento e tem também a questão do sentimento que envolve aquela pessoa ali. E aí, nós trouxemos esse exemplo aí da música, né? Alguém que conhece de teoria musical, alguém que conhece muito bem quando ele vai compor uma música, quando ele vai, né, descrever ali as notas musicais, colocar no papel, por mais que ele tenha conhecimento, vai ser bem diferente daquele que está ali, não é? Cantando aquela música, daquele que está ali tocando, né, um instrumento, tocando ali, né, aquelas notas musicais através de um instrumento. Então o sentimento vai ser diferente, né? Jamais essa pessoa, né, esse músico, esse técnico, né, esse especialista em música, por mais que ele tenha experiência, ele tenha conhecimento, vai ser diferente daquele que está ali praticando, daquele que está ali executando aquela partitura musical. Então, um outro detalhe também, né? Isso é ainda mais óbvio
óbvio quando se trata de comida. Um nutricionista pode explicar que certo alimento consiste numa dada mistura de componentes orgânicos e que, se for resfriado a uma determinada temperatura, terá um gosto doce e fresco ao entrar em contato com o paladar humano. Mas isso nunca será a mesma coisa que tomar de fato um sorvete. Então, por mais que essa explicação vem nos dizer, por mais que o nutricionista ele entende ali dessa composição, dessa mistura orgânica, né, dos alimentos, por mais que ele tenha esse conhecimento de resfriamento e aquecimento dos alimentos, por mais que ele venha descrever, né, esse sentimento, esse paladar que possa existir daquele aí que vai inserir, daquele que vai, né, aquela comida, por mais que ele tenta descrever isso no papel, vai ser diferente daquele que prova aquela comida. Então, o que nós queremos colocar aqui é exatamente um sentimento, uma diferença de sentimento que existe entre o investigador e o participativo de uma religião. Por mais que ele descreva todas, né, as diferenças, semelhanças, o que existe naquela religião, por mais que ele consiga fazer essa descrição, jamais ele vai, né, chegar, né, próximo da realidade. Ele vai ter um vislumbre apenas daquela religião. O sentimento que envolve aquele participante, né, dessa religião é totalmente diferente, né? Então é isso aí que tentamos aí descrever através desses dois exemplos que citamos aí, né? Essa dificuldade de uma aproximação bem real do pesquisador daquele que, né, está ali participando ali de uma religião. Bem, isso não quer dizer que o estudioso das religiões não possa ser religioso. O escritor italiano Umberto Eco, falando das relações entre os estudos de literatura comparada e a própria literatura, fez a seguinte observação: até os ginecologistas podem se apaixonar. O importante é não deixar que, durante a pesquisa, as crenças e os sentimentos pessoais influenciem o material que está sendo estudado. Esse distanciamento permite ao pesquisador divulgar informações sobre a religião que são valiosas tanto para o indivíduo como para a sociedade. Então, o que isso quer dizer para nós, né? Que não significa, por exemplo, né, que o cientista da religião, o investigador, né, ele não possa ter uma religião, né? Com certeza ele vai ter uma religião que ele professa. O que está falando aqui é que esse investigador, esse cientista político, ele tem que ser o mais neutro possível. Ainda assim, sabemos que é muito difícil, né, fazer essa separação. Por exemplo, quando você vai estudar um objeto, uma descoberta, um ateu, por mais que ele veja que aquela descoberta é uma criação de Deus, ele nunca vai assumir isso, né? Ele sempre vai ter a tendência de um olhar ateu. O crente, né, aquele que acredita em Deus, ele, quando ele vai pesquisar um objeto, ele vai agir de uma forma diferente. Ele vai perceber naquele objeto uma criação de Deus. Então, por mais, é isso que essa frase, esses dizeres aqui, né, quer falar conosco. Que por mais que o pesquisador, o investigador, ele tenha uma religião,
ele não vai conseguir 100%, não é? É, isentar daquele sentimento que ele possui, né? Ele sempre vai colocar alguma coisa ali em relação àquela religião que ele professa, né? Então esses sentimentos, né, pessoais, eles devem ser bastante analisados quando se vai ali descrever esse material pesquisado. Então é preciso que haja aí, né, uma uma análise bem profunda do que está sendo pesquisado e tentar aí isentar a sua participação religiosa naquilo ali que ele está fazendo, que ele está, né, pesquisando. Então, quando o pesquisador ele consegue fazer isso, né, manter esse distanciamento aí, ele vai conseguir divulgar uma informação que vai ser muito mais valiosa, tanto para aquele indivíduo que está lendo ali, que está verificando ali aquele material, como também para toda a sociedade. Então vai trazer isso aí, não é? E é uma pergunta, né, que muitas pessoas elas fazem: por que ler sobre as religiões? Qual a contribuição, qual é o conhecimento que eu vou estar adquirindo, qual é a contribuição que eu vou estar tendo quando eu leio sobre as religiões, quando eu estudo sobre as religiões? O que isso vem a trazer de bom para mim? Um rápido olhar para o mundo ao redor mostra que a religião desempenha um papel bastante significativo na vida social e política de todas as partes do globo. Ouvimos falar de católicos e protestantes em conflito na Irlanda do Norte, cristãos contra muçulmanos nos Balcãs, atrito entre muçulmanos e hinduístas na Índia, guerra entre hinduístas e budistas no Sri Lanka, né? Então, por que ler sobre as religiões? Quando nós olhamos, né, para o mundo, nós conseguimos perceber tantas guerras que são travadas através das religiões. Muitas vezes isso é verídico, né? Essa disputa religiosa, esse ateísmo, né? Esse proselitismo cego, né? Que são feitos aí por muitos adeptos de algumas religiões, né? Pessoas que são aí, né? É, defendem, né, a sua religião ali ao ponto de obrigar o outro, o seu semelhante, a também participar da sua religião. E aí gera esses conflitos, né, existentes aí no mundo. Porque as pessoas não entendem, né, que é preciso haver a diferença. É preciso existir o proselitismo, mas de forma harmônica, de forma que exista ali o respeito de uma religião para outra. Mas também nós vemos muitos casos que acontecem onde conflitos são travados e aí se coloca a religião como uma justificativa, né? São guerras que são travadas através de posses de terras e aí se coloca a religião como justificativa, né? Mas na verdade não tem nada a ver com religião, é apenas os interesses políticos que são feitos e se coloca a religião ali é, nesse meio aí, inserido aí, né? Então nós podemos perceber, né, esses conflitos aí que existem aí ao redor do mundo, né, através aí da religião. Então, por que que é importante a gente estudar a religião? Para a gente entender
o porquê desses conflitos, por que esses conflitos existem, por que eles acontecem. Tudo isso nós vamos obter essas respostas quando nós estivermos estudando, não é? Os dogmas, os conceitos, estudando as religiões. Nós vamos conseguir obter aí, não é, essa resposta, né? Então, nós vamos passar a entender aí através do estudo das religiões todas essas questões. Nós vamos entender aí o porquê que esses conflitos ocorrem, se eles realmente são conflitos por causa da religião, né? Há países aí que são intolerantes, que são decretados aí uma só religião, mas há países que o Estado é laico, onde se permite professar, né, qualquer religião. Então, isso é importante quando nós estudamos sobre religiões, quando nós estudamos também o aspecto político existente naquele país, e assim nós vamos conseguir entender todas essas questões aí que existem. Nos Estados Unidos e no Japão, há seitas religiosas extremistas que já praticaram atos de terrorismo. Então nós vemos que em nome da religião existe um grupo ali dentro daquela religião que são os extremistas. São pessoas que querem adeptos, querem domínios através da religião, usam a religião para ter esses domínios. E nós vemos que muitas vezes se julga uma religião através de um grupo, né? Porque aquele grupo está fazendo aquilo ali, e aí se julga toda aquela religião por causa daquele grupo. E nós sabemos que isso não é verdade. Nem todas as pessoas participantes daquela religião promungam daquele mesmo sentimento. Nem todos os participantes eles aderem àquele movimento. São movimentos pequenos, isolados, que são os extremistas daquela religião. Ao mesmo tempo, representantes de diversas religiões promovem ajuda humanitária aos pobres e destituídos do terceiro mundo. Então, da mesma forma que nós conseguimos visualizar extremistas que, em prol daquela religião, em nome daquela religião, ele promove uma guerra, também existem grupos religiosos que aí tem as suas representações aí no mundo e eles ajudam, têm as suas ajudas humanitárias, onde eles desenvolvem ONGs para ajudar aí os pobres, os mais carentes, os mais necessitados. Então é por isso que é importante você estudar sobre as religiões, você ler sobre as religiões, porque senão você vai apenas ser informado, talvez através da mídia, apenas sobre as guerras, porque infelizmente nós temos uma mídia, não todas, mas tendenciosa, ideológica, que vai trazer ali uma notícia apenas para destituir, para denegrir a imagem da religião, fazendo com que você não creia, você não participe de nenhuma religião. E isso não é verdade. É por isso que nós temos que estudar. Hoje o povo, né, a humanidade está sendo menos enganada por essas transmissões, né, por meio dessas mídias, porque hoje existe muita pesquisa, não é? Hoje existem muitos órgãos de pesquisa onde você pode ali verificar aquela notícia, verificar ali, estudar a fundo ali sobre aquela religião e perceber que nem tudo é o que está se falando ali a respeito daquela religião. Existe o lado negativo, sim, existe o caso dos extremistas, mas também existe também o que aquela religião está fazendo de bom para a humanidade. Então muitas vezes só se enxerga
o lado negativo, não se enxerga, não é, o que aquela religião pode promover ali naquele meio social, naquela sociedade, não é, através das ajudas humanitárias, através do socorro ali, não é, aquela pessoa ali que está sofrendo, que está com dificuldade, e muitas vezes isso aí não é levado em conta, né? É por isso que nós falamos aí, né, que muitas vezes a pessoa tendenciosa, ele vai trazer uma notícia tendenciosa para desfazer, né, os ideais, para desfazer aí, né, o que aquela religião possui de bom. Então é por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que avaliar, estudar sobre as religiões, por isso que é importante, né, a pergunta que está falando por que ler sobre as religiões, para que você não seja enganado por uma notícia que você ouve, né? Então é por isso que é importante você ler, por isso que é importante você pesquisar sobre aquela religião, sobre os participantes daquela religião. Será que é isso mesmo que está sendo falado, né? Será que é isto mesmo que está sendo aí divulgado sobre essa religião? Será que todos esses participantes comungam dessa própria ideia? Porque muitas vezes tem pessoas que se aproveitam da religião, se aproveitam de um partido político, para ele buscar aí benefícios próprios, para ele fazer ali uma destruição, ali uma coisa ali em benefício próprio. E muitas vezes aquilo não reflete a sua comunidade, não reflete o pensamento comum ali da sua comunidade. É apenas ações, né, isoladas que estão ocorrendo ali. Então é difícil adquirir uma compreensão adequada da política internacional sem que se esteja consciente do fator religioso. Então você só vai conseguir ter uma visão um pouco mais clara, né, dessa política internacional, disso que ocorre aí, né, através das religiões, se você tiver consciência, se você for ali uma pessoa instruída nessa questão da religião. Então é por isso que eu volto a reafirmar, é interessante o estudo, é interessante a pesquisa, para que você não seja enganado aí, né, por uma falsa notícia ou por uma notícia tendenciosa. Um conhecimento religioso sólido também é útil no mundo que se torna cada vez mais multicultural. Muitos de nós viajam para o exterior, entrando em contato com sociedades que têm diferentes valores e modos de vida. Ao mesmo tempo que imigrantes e refugiados chegam à nossa própria porta, confrontando-se com um sistema social que lhes é totalmente estranho. Então, por que estudar sobre as religiões? Um outro fator importante está descrito aqui, né? Um conhecimento religioso sólido, né? Esse conhecimento religioso, por que ele é útil, né? Porque é interessante você estudar sobre as religiões, ler sobre as religiões, por causa que nós vivemos num mundo multicultural, né? Você não vai ver aí em todo mundo praticantes de uma mesma religião. Você vai ver aí no mundo multicultural, onde em todas as partes do mundo, ou até mesmo de um mesmo país, se pratica várias religiões, se tem vários costumes. Então, quando você vai viajar para um país, aí, um país muçulmano, ou um país onde se professa mais de uma religião, você vai se deparar com vários costumes diferentes, com várias ideias diferentes, ideologias diferentes.
E aí você precisa ter esse entendimento, conhecer sobre aquela religião, para que você não entre em choque consigo mesmo. Você vai conhecer qual é a cultura daquele povo, daquela religião. Então, quando você vai entrar em contato com diferentes valores e diferentes também modos de vida. Então, cada parte que você for do mundo, você vai entrar em contato com uma diferente, né, com um diferente modo de vida, né, com valores diferentes, né, e você vai entrar em contato com muitos imigrantes, refugiados, né, dentro dessa questão aí, né. Então você precisa aí ter esse entendimento aí, né? Você precisa aí conhecer, né? Essas religiões para que você não entre em choque, né? Não se estranhe aí, né? Essas diferenças, porque elas vão existir. Então é por isso que é importante ler sobre as religiões, pesquisar sobre as religiões, né? Estudar sobre as várias religiões existentes, porque para que você não entre em choque aí com essas outras religiões. Além disso, o estudo das religiões podem ser importante para o desenvolvimento pessoal do indivíduo. As religiões do mundo podem responder a perguntas que o homem vem fazendo desde tempos imemoriais. Então, um outro passo importante, né, que nós podemos aí colocar aí, né, por que é importante também estudar as religiões, é o desenvolvimento, né, o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Então você como indivíduo, você vai ter um desenvolvimento pessoal melhor, né? Por quê? Porque através da religião, você vai conseguir aí entender e trazer uma resposta aí para muitos de seus questionamentos, muitos questionamentos que você faz, né, com relação à sua vida, né, com relação aí, né, ao modo, né, de viver aí do mundo, né, onde as pessoas aí elas têm aí os seus modos de viver, os seus modos de agir, né? Então, através dessa visualização, né, você vai conseguir entender esse passo. Através desse desenvolvimento pessoal, você vai conseguir entender ali uma resposta ali que você procura ali, de repente, ali através, né, daquela religião. Então, mais uma vez, nós frisamos, né, esse conhecimento sobre as religiões, né? É importante você ter esse conhecimento para você entender o que acontece ali entre as guerras de uma religião com a outra, você entender, não é? Quando alguém vai trazer uma notícia para você sobre uma religião, você entender, né? As várias culturas existentes para que você não entre, né, em choque aí, com essas culturas, né? E também você vai ter também aí um desenvolvimento aí pessoal, né? Você vai conseguir aí ter esse desenvolvimento pessoal. E aí nós vamos abordar um tema aí sobre tolerância religiosa, né? O que vem a ser essa tolerância religiosa, que muitas vezes se trabalha nesse conceito, né, de tolerância religiosa, se fala muito nisso, mas muitas vezes a pessoa ele não consegue ter um entendimento dessa realidade, né, não consegue enxergar isso aí como uma realidade assim, e não consegue também talvez ter uma definição muito correta, muito concreta do que é, né, essa tolerância religiosa. Nós sabemos que a tolerância religiosa ela é importante, ela deve acontecer, não é?
as pessoas devem ser mais tolerantes uns com os outros. Então, tolerância religiosa, ou seja, respeito pelas pessoas que têm pontos de vista diferentes do nosso, é uma palavra-chave no estudo das religiões. Não significa necessariamente o desaparecimento das diferenças e das contradições, ou que não importa no que você acredita, se é que acredita em alguma coisa. Uma atitude tolerante pode perfeitamente coexistir com uma sólida fé e com a tentativa de converter os outros. Porém, a tolerância não é compatível com atitudes como zombar das opiniões alheias ou ser utilizada a força e de ameaças. A tolerância não se limita ao direito de fazer propaganda, mas exige que essa seja feita com respeito pela opinião dos outros. Então, o que nós podemos definir, né, através disso aí, desses dizeres, é que tolerância, né, ou seja, respeito pelas pessoas que têm pontos de vista diferentes, né, do nosso. Então, é uma palavra-chave no estudo das religiões. Então, é importante analisar, é importante, né, pesquisar, entender sobre essa tolerância religiosa. O que é tolerância religiosa? Muitas vezes nós confundimos, né, as palavras tolerância, diversidade. Às vezes a pessoa fala em diversidade no sentido de que o outro é obrigado a aceitar aquele comportamento. E não é isso. Não é? É uma questão de respeito. Né? A tolerância é o respeito pelas pessoas que têm pontos de vista diferentes. Não é? Não significa necessariamente o desaparecimento das diferenças e das contradições. Então, se eu sou tolerante, não significa que as minhas convicções, as minhas diferenças, elas vão desaparecer. Não. Não é? Não importa, né? Ou não importa no que você acredita. Ou seja, o que eu acredito é importante, mesmo eu sendo tolerante. Porque a tolerância é respeito pelo que o outro pensa. E eu não e quando eu respeito, né, o que o outro pensa, não significa que as minhas convicções vão ser anuladas, não é? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma atitude tolerante pode perfeitamente coexistir com uma sólida fé, não é? E com a tentativa de converter os outros. Então, uma coisa interessante aí, né, que nós podemos observar aqui, né, é com relação à tolerância. Olha, você vê que coisa importante. Olha, uma atitude tolerante pode perfeitamente coexistir, né, com uma sólida fé. Então, eu tenho uma sólida fé, eu tenho uma crença, eu vou ser tolerante, mesmo tendo aquela firmeza naquilo que eu acredito. Mesmo sendo tolerante com o que o outro acredita, mas eu tenho essa firmeza comigo daquilo que eu acredito, né? E eu posso também o quê? Ter a tentativa de converter os outros. Então, tolerância não significa ausência de proselitismo. Isso a gente precisa entender, né? Não significa que eu não possa fazer proselitismo. Eu posso fazer proselitismo, né? Ser tolerante não significa ausência de proselitismo, não. Significa eu ter o respeito ao meu próximo. Eu ter o respeito, né, para aquilo que o meu próximo ele pensa, aquilo que ele acredita. Então eu vou respeitar a sua forma de acreditar, mesmo eu pensando diferente, mesmo eu tendo uma firmeza naquilo que eu acredito. E eu posso também tentar fazer o proselitismo de forma harmoniosa,
ser tolerante religioso não significa que eu não possa fazer proselitismo. Não. Significa o respeito para aquilo que aquela pessoa acredita ou pensa. Então veja bem, né? Porém, a tolerância não é compatível com atitudes como zombar das opiniões alheias, né? Ser tolerante não significa que eu vou trazer aí, né, uma crítica, eu vou zombar, né, aquela pessoa ali que acredita ali, né, que tem ali outros sentimentos, que acredita de forma diferente, né? Então eu não vou fazer essa crítica, né? É, então aí está, né, uma definição bastante clara aí do que é aí essa tolerância aí, né? Então nós podemos também perceber um outro detalhe que acontece aí também. Vamos analisar aqui, olha. Porém, né, a tolerância não é compatível com atitudes como zombar. Eu não posso zombar da opinião alheia, né? E também eu não posso o quê? Utilizar de força e de ameaça. Não, se você não praticar a minha religião, se você não for adepto da minha religião, não é? Eu vou forçar você a isso, eu vou ameaçar você disso, vou trazer uma ameaça, como acontece aí, né, em algumas religiões aí, esse proselitismo forçado, onde a pessoa é obrigada a adaptar aquele sistema ali, a acreditar naquela forma ali, né? Então essas pessoas elas são forçadas a ter esse tipo aí, né, de entendimento, né? Então, a tolerância não se limita o direito de fazer propaganda, mas exige que esta seja feita com respeito pela opinião dos outros. Então, é aquilo que nós abordamos, né? Ser tolerante, você pode, né, fazer o proselitismo, você pode fazer ali a sua propaganda ali da sua religião, né? Mas você precisa fazer essa propaganda com respeito, né? Você precisa aí ter o respeito do próximo, fazer essa propaganda, né? Através do respeito, respeitar a opinião, respeitar o que a outra pessoa ela pensa, né? Sobre esse fato. Então, quando você trabalha nessas questões do respeito, né, quando você não usa a força como o proselitismo, você está sendo aí uma pessoa tolerante. Então vamos trazer um resumo aí do que é tolerância, né? Então tolerância é o respeito pelas pessoas que pensam diferente, né? É, não significa, né, o desaparecimento das diferenças e das contradições, ou seja, se eu sou tolerante, não vai desaparecer ali as minhas convicções, não, elas vão estar presentes, né? As minhas convicções vão estar presentes, elas vão, né, coexistir, né, com uma fé sólida, né? Eu posso fazer proselitismo, se eu sou tolerante eu posso fazer proselitismo, mas eu não posso ter uma atitude de zombar, né, de zombaria e nem utilizar a força ou ameaça, tá? Eu posso fazer a minha propaganda, mas desde que existe o respeito pela opinião do outro, né? Então eu posso fazer a propaganda da minha religião, daquilo que eu acredito. Eu posso evangelizar, né? Eu posso fazer um evangelismo, um proselitismo da minha religião, mas desde que haja o respeito pelaquilo que aquela pessoa pensa diferente. Os registros da história mostram inúmeros exemplos de fanatismo e intolerância. Então, quando nós olhamos para o mundo, né, nós vemos acontecendo a questão do fanatismo, né, e também da intolerância, né? A história ela vai nos mostrar isso, né? As notícias nos mostram isso no nosso dia a dia, né? Aquele fanatismo, aquela intolerância, né?
ali através de uma religião. Já houve lutas de uma religião contra outra e se travaram diversas guerras em nome da religião. Então, existem duas coisas existentes, né? As lutas realmente que acontecem entre as religiões, né? Muitas vezes um proselitismo, aquela religião ela não permite, né, um proselitismo, uma determinada religião que já está instalada, né, num determinado país, num determinado município, numa determinada cidade, e aí se chega uma outra religião e aquela religião ela é banalizada, ela é perseguida, ela é ameaçada. Nós já vemos isso acontecendo aí através do cristianismo, né? Quantos países que aí professam religiões diferentes e quando se vai fazer um evangelismo, um proselitismo aí, né, do cristianismo, ele sofre ameaças, ele sofre aí muitas punições aí, né? Muitas guerras são travadas. Por quê? Por causa do fanatismo, da intolerância religiosa. Então a intolerância religiosa ela está presente aí no mundo, né? Então aí muitas pessoas já foram perseguidas por causa de suas convicções. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Se você olhar ao redor do mundo, você vai ver pessoas cristãos sendo mortos, né? Em muitos países aí, pessoas são reprimidas por causa da religião que ela professa, que ela acredita, né? Muitas pessoas são mortas por causa disso. Isso é chamada intolerância religiosa. Pessoas que não aceitam, né, a diferença do outro. Então, com frequência, a intolerância é resultado do conhecimento insuficiente de um assunto. Então, o que nós abordamos no início, por que é importante ler sobre as religiões, por que é importante se estudar sobre as religiões, para evitar a intolerância, né? O que é a intolerância? É o resultado de um conhecimento insuficiente sobre um assunto. Quando você é uma pessoa ali que, né, que não consegue ter um entendimento ali, não é, sobre um determinado assunto, é uma pessoa ignorante, ignorante no sentido de falta de conhecimento sobre aquele assunto, né? Então, quem vê de fora uma religião enxerga apenas suas manifestações e não o que elas significam para o indivíduo que a professa. Então, por que é importante isso? Né? Porque quando você tem um olhar externo sobre uma religião, sobre um movimento que está acontecendo naquela religião, né? Muitas vezes através de pessoas mal instruídas, mal intencionadas. Então, quando você vê aquelas manifestações, você banaliza aquela religião, né? Mas é preciso você conhecer, você adentrar aí no conhecimento dessa religião para que você tenha aí uma percepção melhor, né, do que aquela religião ela proporciona para aquela pessoa que está ali participando, para aquela pessoa que está ali professando, né? O que aquela religião tem de bom? Como nós abordamos em assuntos aí anteriores, as pessoas enxergam apenas um movimento de pessoas que não caracterizam toda aquela religião e ele começa a falar mal, a ser intolerante, né? Mas existe ali também o que há de bom, o que aquela religião está ali fazendo, né? Na causa ali pelo próximo de bom. Então é importante ter essa análise. Para os cristãos, a Sagrada Comunhão tem um significado especial. No entanto, uma descrição objetiva do ato da comunhão não poderia oferecer uma visão real do que a comunhão representa para um cristão. Então, esse é um exemplo bastante propício para esse momento que nós estamos estudando. Veja bem, quando um cristão, quando você está ali participando daquela comunhão ali com os seus
irmãos, daqueles que professam a mesma fé, você está naquele momento de comunhão ali, aquilo vai trazer um prazer para você, aquilo vai trazer, né, uma construção positiva para a sua vida, e aquele momento vai ser um momento prazeroso. É diferente o sentimento, aquele sentimento que acontece ali, ele não vai ser o sentimento que acontece quando uma pessoa está estudando sobre a comunhão. Uma coisa é você estudar sobre a comunhão, outra coisa é você participar da comunhão. Então o sentimento vai ser diferente, né? É por isso que é importância, né, o conhecimento para você ter uma ideia do que está acontecendo. Mas essa ideia não vai ser completa, né? O respeito pela vida religiosa dos outros, por suas opiniões e seus pontos de vista, é um pré-requisito para a coexistência humana. Então, o respeito pela vida religiosa, né, do seu semelhante, daquilo que está professando uma outra religião, né, as opiniões, os pontos de vista diferentes, é um requisito importante, não é? Para a existência humana, né? Isso não significa que devemos aceitar tudo como igualmente correto, mas que cada um tem o direito de ser respeitado em seus pontos de vista, desde que esses não violem os direitos humanos básicos. Então, aqui que nós estamos abordando é o seguinte: você, né, que estuda uma religião, você tem seu ponto de vista. Você não precisa concordar, aceitar o ponto de vista daquela outra religião. Você tem o direito, né, de ficar com as suas convicções religiosas, né? Mas não você não tem o direito de ser intolerante com o outro ponto de vista. Você precisa de respeitar, né, aquele outro ponto de vista ali daquele professante daquela outra religião, né? Então você precisa ter o seu limite, né? Quando você estuda aí as religiões, quando você estuda aí, né, está estudando aquela outra religião, né? Então você precisa ter o respeito, né, pela vida religiosa do outro, pelo aquilo que o outro professa, as suas opiniões precisam ser respeitadas, né? Você não precisa aceitar o que está sendo ali visualizado pelo outro, né? Você não precisa aceitar. Então, tolerância religiosa não significa isso. Não significa que você tem que concordar com o que o outro está praticando, aceitar como correto. Não, significa o respeito pelo aquilo que o outro está pensando diferente, não é? Então a gente precisa ter esse entendimento aí. E é uma outra pergunta, né? Como começaram as religiões? Então foram registradas várias formas de religião durante toda a história. Já houve muitas tentativas de explicar como surgiram as religiões. Uma das explicações é que o homem logo começou a ver as coisas a seu redor como animadas. Ele acreditava que os animais, as plantas, os rios, as montanhas, o sol, a lua e as estrelas continham espíritos, os quais eram fundamental apaziguar. Então, as pessoas, o homem, né, ele começou a perceber alguns movimentos, né, algumas manifestações na natureza, no reino animal, e ele começou a entender que aquelas manifestações contrárias, né, aquilo que ele estava visualizando, era os deuses que estavam irados, né, com a humanidade. Então ele precisava ter alguma forma de apaziguar essa ira. Então essa forma de pensar das pessoas levaram muitas vezes à criação de várias religiões, né? Mas nós sabemos que o homem ele foi criado para adorar a Deus, a um Deus verdadeiro, né? E ele tem dentro de si
ali o seu espírito que é voltado para a adoração, que é levado para a adoração, não é? Então aí essa definição, esse entendimento para trazer uma explicação, para tentar trazer uma explicação dessa diversidade religiosa. O antropólogo Taylor batizou essa crença de animismo. Taylor foi influenciado pela teoria de Darwin sobre a evolução. Segundo ele, o desenvolvimento religioso caminhou paralelamente ao avanço geral da humanidade, tanto cultural como tecnológico. Primeiro em direção ao politeísmo, crença em diversos deuses, e depois ao monoteísmo, crença num só Deus. Taylor concluiu que os povos tribais não haviam ido além do estágio da Idade da Pedra e, portanto, praticavam esse mesmo tipo de animismo. Hoje, essa teoria do desenvolvimento foi rejeitada e há um consenso geral de que animismo não é uma caracterização adequada para a religião dos povos tribais. Então, alguns conceitos, né, que muitas pessoas pensavam, esses conceitos acabou sendo aí derrubados, né? Porque não foram conceitos que não trouxeram aí uma definição clara, né? Uma definição bastante lógica sobre como começaram as religiões. Então, esse do antropólogo, ele veio aí descrever do que ele acreditava, né? Ele foi influenciado aí por essa teoria de Darwin, né, sobre a evolução, e ele descreveu, né, que esse desenvolvimento religioso ele trabalhou aí paralelamente com o avanço da humanidade, de acordo que a humanidade ia evoluindo, ia avançando, não é? O homem também ia acreditando aí de forma diferente em muitas religiões. E aí nós encerramos aí, né, a nossa participação nessa primeira aula. Eu acredito que você tenha gostado, né? Você aí se inscreva aí no meu canal para você ser notificado das próximas aulas que serão ministradas, né? Nós vamos ter aí 12 horas de aula de curso, né? Esse curso de extensão do estágio híbrido do ensino fundamental, e você pode estar participando aí junto conosco aí das demais aulas para que nós tenhamos um entendimento aí mais claro, né, do que vem a ser essa diversidade religiosa. Deixa aí o seu comentário, não é? Aí abaixo aí, né? Ative o sininho aí, né, para você ser notificado das próximas aulas, tá? E ajude aí a divulgar também esse vídeo aí, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui, né? Eu acredito que você aí conseguiu a compreender aí, né, sobre o que é tolerância religiosa, e nós estaremos aí também, né, na próxima aula, se Deus quiser.